Irmanados sobre Rodas. Oferecimento Serrana, produtos alimentícios e Nord Farma. Entrega imediata. Ligue 3332-0019. Aê, galera! Hoje é dia de produção quente aqui no seu Irmanados sobre Rodas. Breguinho, entra na pista e dispara, meu brother! Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um programa Irmanados sobre Rodas. E hoje vamos falar sobre preparações, inclusive lá em João Pessoa, em uma externa maravilhosa num Polo GTS, não é? Temos também a entrevista com o pessoal que fez um longão aí de simplesmente 500 quilômetros. Só isso, galera! E para finalizar, dicas de competição de bike com os nossos campeoníssimos gêmeos, esses mecânicos maravilhosos das bikes, que você aí tá para esperar a nosso programa daqui a pouquinho no Irmanados sobre Rodas. Esquentando? Já! Um dos maiores problemas, quiçá, já dizem os especialistas, o mal do século, é a depressão. Ela tem escravizado muitas pessoas e destruído muitas vidas. De norte a sul, leste a oeste, homens, mulheres, jovens e até crianças são vítimas desse terrível mal. O cristianismo, ele tem armas poderosas contra a depressão. E uma das mais valiosas que o ser humano pode ter para combater esse mal do século, esse excesso de passado, isso que aprisiona, isso que limita, isso que trucida e pode até mesmo chegar a matar, é uma compreensão profunda sobre o perdão e o amor de Deus. Quando nós encontramos esse Deus da Bíblia, não apenas da Bíblia, mas esse Deus que se mistura entre pessoas e consegue animar, fortalecer, dissipar as nuvens, dando esperança, dando força, dando lenitivo, dando superação, verdadeiramente nós encontramos um poder sobrenatural para sairmos de qualquer baixo astral. Muitos têm procurado o ciclismo, o motociclismo, o automobilismo, ou às vezes, quem sabe, até mesmo algum tipo de hobby, esporte. Mas o mais importante é que você procure na palavra de Deus a força para que você possa se libertar disso. E não apenas a força para a libertação, mas a força para ir em busca das pessoas que estão escravizadas, vivendo dias cinzentos, sombrios, sem expectativa, sem solução aparente. Na palavra de Deus nós encontramos na carta de Paulo aos Filipenses algo fantástico que eu gostaria de partilhar com você nesse momento. Disse o apóstolo São Paulo: não que eu o tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição. Paulo reconhece que não é perfeito, assim como eu, assim como você. Porém, diz o apóstolo Paulo, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. E qual é o segredo agora? Qual é a dica preciosa do apóstolo Paulo para mim e para você? Diz o apóstolo Paulo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim. Prossigo para o alvo,
prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pega essa palavra, junta com esse esporte gostoso que é o ciclismo ou o automobilismo e prossegue pelo caminho da vida, levando Jesus na tua presença e você na presença dele. Jesus pode e Jesus faz aquilo que você não pode fazer. O milagre da libertação é o milagre da transformação que ele deseja fazer na tua vida também. Amém, meu amigo Ronald, e a você que está nesse momento nos prestigiando com sua audiência. Nesse programa nós vamos ter o Polo GTS, preparação lá em João Pessoa, nosso amigo Flávio Evangelista. Nós vamos ter aí uma entrevista com o pessoal que fez esse longão de 500 quilômetros para Juazeiro do Norte. E finalizando, competições de bike com gêmeos das bicicletas. Vamos agora para o intervalo, daqui a pouco a gente volta já. A entrega Nord Farma quando você precisar. 3332-0019. Esse é o jeito Nord Farma de cuidar. A farmácia Nord Farma tem carinho por você. Tem entrega, tem ofertas e serviços, venha ver. Entrega Nord Farma. Ligue 3332-0019. Para você que curte a vida com saúde, bem-estar e disposição, nós temos uma super dica. 3332. Esse recado é para quem gosta de praticidade. Sabe por quê? Porque na Nord Farma você faz transações bancárias sem precisar enfrentar longas filas. Através do Bradesco Expresso, faça abertura de contas, depósitos, pagamentos de contas, água, luz, telefone, internet, saques e muito mais. E atenção você, servidor público municipal, estadual ou aposentado. Você pode receber o seu salário também. Tudo isso em uma Nord Farma pertinho da sua casa. Lojas no Catolé, Liberdade, Prata, Alto Branco, Rocha Cavalcante e no São José também. É a Nord Farma e é o Expresso Bradesco trazendo facilidade e qualidade de vida para você. 3332-0019. A entrega Nord Farma quando você precisar. 3332-0019. Esse é o jeito Nord Farma de cuidar. A farmácia Nord Farma tem carinho por você. Tem entrega, tem ofertas e serviços, venha ver. Entrega Nord Farma. Ligue 3332-0019. E aí, pessoal, estamos de volta aqui com o programa Irmandade sobre Rodas e agora é coisa para cansar. Já ouviu falar em longão? Você que é da bike deve saber, mas pessoal, preste atenção. Simplesmente essa galera fez um desafio de 500 quilômetros
em 24 horas. Você falou o quê, prego? 500 quilômetros em 24 horas. Ronald, e na minha moto, eu acho que não aguento 500 quilômetros em 24 horas. Meu amigo, temos Ironmans aqui no Irmanados hoje. Essa galera foi simplesmente para Juazeiro do Norte. Desafio 500 quilômetros em 24 horas na bike. Hein, pessoal? Você que está em casa aí achando que é difícil iniciar a sua atividade ciclística com 10, 5 quilômetros, galera aqui fez 500. E a gente tem a maior satisfação em convidar hoje em voltar aqui desse desafio. A entrevista com o pessoal que fez o longão, os nossos amigos aqui, inclusive está Bebel aqui, que é o nosso companheiro de sempre do ciclismo. Bebel, seja bem-vindo, meu querido. Tudo na paz? Tudo na paz. Nosso amigo Afonso, seu Afonso, tudo na paz, meu querido? Tudo jóia? Mestre, eu te vi saindo aqui de Campina, fui até Queimadas acompanhando o pessoal de moto, vou ser bem sincero. O ritmo daquele não é para qualquer um, não, né? Conta aí como é que foi o desafio. 500 quilômetros em 24 horas. Conta aí pra gente. Obrigado. 500 quilômetros em 24 horas. Surgiu com a ideia de complementar o que nós não conseguimos fazer, que foram os 400. Não conseguimos, faltou bem pouquinho. E aí, conversando com o seu Afonso, pensamos, vamos aumentar um pouquinho esse negócio. E aí, claro, toda a preparação, todo o treinamento específico para que nós pudéssemos alcançar esse desafio. E, como falamos no programa anterior, 5 ciclistas aceitaram o desafio. E foi fantástico, foi muito bom. O resultado foi bacana demais. Dos 5, 2 conseguiram concluir dentro das 24 horas. Né? Eu fui um deles e o outro foi o Guerra. Os outros 2, devido a um problema que ocorreu com a bike do seu Afonso, e para não deixar o seu Afonso sozinho na pista, eles abortaram a proposta, abortaram a ideia e perderam um pouquinho de tempo. Não conseguiram completar dentro das 24 horas. Conseguiram 1 hora depois, mas completaram o percurso. E foi fantástico, foi muito bacana, foi gostoso demais e já estamos pensando na próxima. Me diz uma coisa, qual foi aquele momento em que você olhou assim e disse, meu Deus do céu, vou conseguir, não vou conseguir, dá, não dá? Qual foi aquele momento que foi um momento decisivo para que você conseguisse chegar onde você chegou? Ronald, o momento mais complicado foi entre Soledade e Santa Luzia, porque estava chovendo bastante, chuvas torrenciais, relâmpagos, e você sabe, né, quem anda de bicicleta sabe, nós costumamos andar no acostamento, e entre o acostamento e a pista de rolamento tem o batente. E a chuva estava tão forte que não dava para você ter a visão de onde terminava o acostamento e começava a pista. Foi o pior momento porque o risco de acidentes, né, aumenta muito. Assim, a velocidade em si também ficou comprometida porque nós tínhamos uma meta para manter, que seriam 25 km por hora de média, para poder pedalarmos em torno de 20 horas a fim de completar os 500 quilômetros, tendo apenas 4 horas de descanso. E nesse caso foi o momento mais desafiador, foi o mais difícil. Foi aquele momento que pensamos, eu particularmente, não vai dar. Sendo que nós estávamos pertinho ainda, né? Aqui ainda em Soledade. E o momento que deu para perceber assim que, caramba, vamos conseguir, foi quando eu cheguei em Cajazeiras. Eu cheguei em Cajazeiras, eram 5h30 da manhã. Puxa! Ou seja, faltavam aí cerca de 150 quilômetros, né, seu Afonso? Pouco mais de 150 quilômetros para percorrer de 5h30 até às 2h30 da tarde. Então, quando eu cheguei lá em Cajazeiras, com a média boa, a velocidade, a média estava quase 30, e vendo que eu tinha ainda uma gordura para queimar, como nós costumamos falar no ciclismo, né, seu Afonso? Então, vai dar para conseguir. E aí, claro, me enchi de emoção, de alegria, porque o desafio sim, foi bem planejado, a preparação, nós estávamos focados mesmo, psicologicamente falando, bem preparados para conseguir. E chegando naquele momento, faltando apenas pouco mais de 150 quilômetros, você tendo tanto tempo ainda,
Aí foi aquele... Deu para relaxar, digamos assim, deu para relaxar. Agora me diz uma coisa, Prego. Imagina você descendo aquela serra de Santa Luzia com chuva, relâmpago, vento à noite. Que horas vocês passaram lá em Santa Luzia nesse tormento aí, Afonso? Aproximadamente 8 horas da noite, né? 20 horas. Nunca vão esquecer essa noite. Seu Afonso, na largada de vocês eu fiquei até um pouco motivado quando a gente observa que no ciclismo existe, na verdade, uma irmandade, né? Tinha lá muita gente dando a força, aquela motivação para vocês chegarem, irem, e a gente vê que o pessoal realmente participa, seja independentemente de grupos de bicicleta, seja independentemente daquelas bandeiras que se levantam, todo mundo está dando uma força. O que é que o senhor sente de satisfação quando observa as pessoas motivando um desafio como esse? A gente fica mais motivado, né? Até mesmo para um próximo evento que vinha a acontecer, né? A gente recebeu o apoio da população, os patrocinadores. Graças a Deus a gente tivemos bastante assistência. Teve uma pessoa que foi um dos patrocinadores nosso, inclusive além de contribuir com o patrocínio, ainda foi até Patos, dando todo o apoio à nossa equipe, né? E o carro de apoio da equipe mesmo começou a nos apoiar a partir de Patos. E foi uma noite de grandes desafios, porque a gente enfrentamos ventos, tem que ter o vento para trazer a chuva, né? A gente não enfrentou só a chuva, enfrentou também o vento da chuva. Mas desafios é isso mesmo. Desafios é para a gente enfrentar as adversidades que vêm dentro do desafio, né? A equipe só não concluiu, porque eu fui para o carro de apoio por conta da quebra da bike, né? Mas o importante também nesse desafio foi o companheirismo. Era uma equipe muito boa, assim, amiga, e eu mandei eles seguir no desafio, mas eles preferiram ficar lá para não me deixar só na BR enquanto o apoio chegasse, né? Isso eu achei muito bonito por parte da equipe, apesar que eu insisti que eles seguissem para cumprir com o desafio deles, né? Eu, assim, ainda vou cumprir com esse desafio. Em breve, já até conversei com o Kleber, já que eu não concluí por conta da bike, mas aí o desafio, para mim, ainda está para ser realizado, né? Para o restante da equipe, está tudo já concluído, né? Eles já realizaram aí o sonho de chegar a Juazeiro do Norte, fazendo os 500 dentro das 24 horas, pelo menos o nosso amigo Kleber e o nosso amigo Ronaldo Guerra, que mora no Ligeiro, eles dois conseguiram chegar dentro do horário. Mas os outros dois que ficaram me dando apoio, eles também concluíram o evento. Eu achei muito bonito a atitude da parte deles, né? E o companheirismo falou mais alto. São atitudes como essa, Prego, que fazem com que a gente acredite, né, que Deus ainda consegue colocar sentimentos e ações dentro de nós seres humanos. Porque vocês se prepararam esse tempo todo, né? E de repente esse projeto chegar a ser, né, eu diria assim, ameaçado de não se concluir pela solidariedade, né, pelo companheirismo, pela irmandade. Que coisa linda, pô, que coisa fantástica. Então, quer dizer, são coisas assim que a gente tem que desenvolver no nosso dia a dia. Não é somente numa prova como essa. É a gente ter essa empatia, essa irmandade, essa solidariedade com o nosso vizinho, com o nosso colega de trabalho, com o nosso concorrente, né, seja lá com quem for, né? O amor de Jesus deve nos motivar sempre a fazermos o melhor pelo outro. E o mais interessante que eu observo no ciclismo, isso eu estou falando bem em particular, é que não existe essa mágoa de quem terminou, não é? Da mesma forma que o seu Afonso essa frustração, ficou, né? Né? Exatamente. Da mesma forma que alguns ficaram e outros foram,
Esse entendimento de vocês, para mim, é muito gratificante. E a gente vê aqui, Kleber e seu Afonso, uma pergunta que geralmente acontece aqui nas redes sociais. Um desafio desse, vale mais físico ou mental? Sem dúvida, mental. Sem dúvida. Claro que a preparação física ela é super importante. Se você está bem fisicamente e não estiver bem psicologicamente, eu acredito que o desafio ele fica mais difícil de ser cumprido. Porque, apesar de estarmos juntos e sairmos juntos, em muitos momentos pedalamos só. Em algum momento, um dá uma esticada, um anda mais um pouco, o outro fica para trás. E aí tem pessoas que não sabem lidar com essa situação de repente, ver alguém mais à frente. De repente, não consegue lidar com o psicológico dele próprio. E também, quando acontece, por exemplo, o início do cansaço, digamos assim. Né? Tem pedais que quando você já está com um desgaste, né, físico bem maior, primeiro motivo que você encontra é para você desistir. Exemplo, uma subida. Encontrou uma subidinha, pronto, já começa a relaxar. Então, o psicológico, Preguinho, ele é fundamental. Eu até digo, falando desse desafio, que esse desafio nos trouxe diversas experiências. Por quê? Muitas vezes treinamos sozinhos, cada um nos seus lugares, porque afinal de contas nós somos de cidades diferentes, em alguns momentos juntos, e o objetivo era o mesmo. Mas o que ocorre? Durante o pedal, a coisa acontece de forma que não foi planejado. Como houve a quebra da bicicleta do seu Afonso, o próprio Ronaldo Guerra, né, que nós costumeiramente chamamos de Guerra, também ele sentiu um pouco o pedal e ele pensou em desistir. Quando eu cheguei lá em Cajazeiras, que eu cheguei bem antes dele, e depois que eu o encontrei, que eu até passei direto em Cajazeiras, fui até a igreja, não peguei a BR, ainda perdi um tempão lá em Cajazeiras, e o Guerra estava cansado um pouco e ele queria desistir, faltando 150 quilômetros. E o que foi que eu falei para ele? Amigo, só faltam 150. Nós já chegamos até aqui. Então, naquele momento, eu acredito que se você está preparado psicologicamente, se você está ali bem, você consegue dar força. E aí também tem um detalhe, nós tínhamos o gordura ainda para queimar, nós tínhamos tempo, mais de 7 horas para cumprir 150 quilômetros. Então, dessa forma, foi que eu conversei com o Guerra, disse, Guerra, vamos concluir o pedal. E assim fizemos e eu fui com ele até o fim. Clécio e Afonso, me diga só uma coisa, em moto, eu já passei muita situação onde a estrada te faz você devagar e você e tal, e em determinado momento você cai muito para o seu interior, né? Depois que você olha muito a paisagem, você começa a olhar para o seu interior e começa a pensar na família, começa a pensar em Deus, começa a pensar em tudo, certo? Eu queria saber o seguinte, o que é que você acha assim, Deus nesse momento faz a diferença? Sem sombra de dúvida. Faz. A gente também fica flutuando, igual você falou aí. A nossa mente fica flutuando. Isso também ajuda, porque a gente esquece daquele esforço físico, da dificuldade. Quando pensa que não, já tem passado numa cidade e a gente nem percebe que tem vencido aquilo ali, certo? Isso, de uma certa forma, da gente ficar apreciando a natureza, lugares que a gente nunca passou, né? E a gente fica observando, né? Pronto, para a gente chegar em Juazeiro do Norte, a gente passa pelo um chapadão chamado Chapada do, se eu não me engano, é Araripe, né? Araripe. Serra do Araripe. E a gente vê essas paisagens todas. Isso aí nos ajuda também, né? A vencer os desafios que tem pela frente, as serras. Depois de Barros, tem uma serra chamada Serra de Barreiros. Então, a gente já tem rodado mais de 400 quilômetros, né? E se depara com uma serra dessa ainda. E depois de Milagres, ainda tem uma serra, uma subida meio cavernosa, como fala na linguagem popular. E as pernas já estão doídas, não é brincadeira, mais de 400 quilômetros, né? Aí isso aí vai exigir muito da gente.
E a gente vendo essas paisagens assim, sem sombra de dúvidas, isso vai ajudar mais, né? A natureza de Deus, coisas que a gente viu pela primeira vez, isso aí contribui para que a gente ganhe novo ânimo, né? E, assim, eu não aconselho a pessoa fazer um desafio desse sem antes se preparar. Tem que andar em sintonia o psicológico e o físico, a condição física. Se a gente não tiver uma condição física para fazer, isso pode prejudicar a nossa própria saúde também. Tem que estar os dois em conjunto. Pois é, galera. Então você que viu os 500 lá para Juazeiro, a gente vai desafiar vocês agora para mais. Tá bom? Então, na próxima aventura, irmanados com vocês, sempre. Obrigado pela presença, parabéns. Vocês honraram o nome da nossa cidade, o nome do nosso estado e, principalmente, a categoria de ciclistas. Nota 10. A gente vai daqui a pouco e volta já. A entrega Norte Farma quando você precisar. 3332-0019. Esse é o jeito Norte Farma de cuidar. A farmácia Norte Farma tem carinho por você. Tem entrega, tem ofertas e serviços, venha ver. Entrega Norte Farma. Ligue 3332-0019. Olá pessoal, estamos de volta aqui com o programa Irmanados sobre Rodas e agora falando sobre competições de bikes. Você aí que é esportiva, você que gosta de competições, tá aqui ó, nosso companheiro Luciano, que vai mostrar pra gente como é que você se prepara, na verdade, para competir com bikes. Dizendo que é um dos gêmeos, né, cara? Dizendo que é um dos gêmeos. Dublê de mecânico e atleta. Seja muito bem-vindo ao Irmanado sobre Rodas, mais uma vez. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pelo convite novamente. Bebel também, Preguinho, e a você também. Estamos aqui para dar algumas dicas, alguma orientação também para quem quer entrar no ramo de performance na bike e querer avançar também na categoria do ciclismo. Estou aqui para tirar algumas dúvidas e fazer com que um todo o ciclista possa avançar também no ciclismo como atleta, como profissional. Luciano, qual é a tua modalidade, na verdade, de competições? Minha modalidade de hoje, e sempre me encaixei, é maratona, né? É o MTB, né? É o XCM, na verdade. No caso, são denominadores ciclistas, né? Que você faz, no caso aí, performance para ser um atleta nessas competições nacionais, no nosso estado. Como é que você se comporta em competições? As competições também, se eu participo, nacionais também, eu participei também em competição internacional. E a preparação para isso tudo é muito dolorosa também. Para andar lá na frente com os top, tem que se preparar bem, tem um psicológico bom. E o equipamento também faz a diferença, né? Mas 5 pontos primordiais hoje na maratona
existem 5 pontos. Os 3 primeiros pontos são a mente. E o 4º ponto, preparação física. E o 5º ponto é equipamento. Me diz uma coisa, só você compete e o outro gêmeo assiste, ou o outro gêmeo só fica, entendeu, batendo palma para você, vai e não faz nada? Explica aí, qual é a sintonia entre vocês aí na alta performance? O Lúcio, meu irmão gêmeos, né, tá sempre no apoio, dando suporte que a gente precisa. Nos staff durante as provas tem uns pontos neutros e de apoio também, que ele tá lá participando, para dar o apoio a gente de suplemento, água e um apoio logístico também de manutenção que a gente precisa fazer no momento e a gente poder seguir em frente na prova. Lúcio, como é que foi que iniciou, na verdade, esse gosto por competições? Esse gosto por competições desde de meus 13 anos, né? 93. Hoje eu estou já com 40 anos, já não estou tão velho, mas já estou ativo ainda. Isso é um milagre do ciclismo, cara. Você tá com cara de juvenil. Na modalidade, né? Estou com 40 anos agora. E 27 anos já que eu estou no ramo de competição. Fui campeão paraibano já umas 5 vezes. Já corri Norte e Nordeste também. Corri provas internacionais agora também. O Brasil Ride, o Armap, lá em Botucatu e São Paulo. Corri também na Costa Rica, lá no Mato Grosso do Sul. O desafio do Bro Bruto lá. Duas vezes eu fui para lá participar. Corri também em Ouro Preto, né? Uma competição que teve lá também de maratona. Corri em Brasília, um desafio que teve lá na Serra, lá em Brasilinha. E corri em Curitiba também. E por último agora terminei o Pior Será 2021 em 5º lugar na competição, né? Luciano, me diga uma coisa, essas medalhas que você consegue é fruto de muito treinamento, né? E para você chegar a isso, você tem que ter uma preparação, você precisa ter uma certa capacidade de competição muito grande. Mas para isso também você precisa estar sendo credenciado em alguma federação, alguma coisa do tipo. Como é que você lida com isso aí? Como é que você faz? Você é federado, você não é, você tem um acompanhamento? Existe uns bastidores por trás disso tudo, né? Para eu poder chegar e estar ativo até hoje na minha modalidade no ciclismo brasileiro como profissional. Hoje eu tenho um patrocínio também de uma construtora que sempre me apoia, né? A Greenfield Engenharia do Ceará, e também uma assessoria do Ceará de treinamento, né? Marcelino Miranda, que está à frente também disso aí, para me dar planilha de treino, para me dar condicionamento físico e também alimentação também de suplementos. E também sou federado da Federação de Ciclismo do Ceará já há 4 anos, porém eu sei daqui, eu participo de provas nacionais e internacionais, levando a bandeira do Ceará, na verdade, né? Porque eu sou federado lá. E você me fala, por que ser federado no Ceará e não na Paraíba, né? Aqui tem poucas provas, né, em nível de competições, e lá fora, principalmente no Ceará, tem um legado muito grande de competição e calendário, né? Não só como Campina Grande ainda é um pouco, pega um pouco muito nisso ainda, a nossa Paraíba, sobre competições, e no Ceará e em outros estados isso é grandioso para os atletas estar participando e estar em atividade para uma prova internacional, poder correr uma prova federada e ranqueada hoje. Metendo o dedo na ferida. Não existe federação de ciclismo na Paraíba, não. Porque como é que eu tenho um atleta de alto rendimento, e não deve ser somente você, eu creio que há outros atletas paraibanos, como é que tem que se sair do seu estado, da sua cidade, para competir levando uma outra bandeira? A minha pergunta para você é o seguinte: primeiro, se há essa federação e se essa federação é atuante. Segundo, na sua opinião, você acha que uma associação de ciclismo em Campina Grande poderia começar a reverter esse quadro para que os nossos valores não precisassem sair, mas que pudessem representar a cidade e o nosso estado? Perfeito, com certeza, né? Isso é uma abrangeria muito grande também, os atletas no ciclismo todo, uma federação de mais suporte,
que dê mais condições em competições e trazer parcerias de fora para engrandecer nossos eventos aqui. E a gente não poder se filiar também a outros estados, correr por outros estados, porque ele dá mais suporte a nós como atleta e o calendário de prova é gigante. Mas me diga só, você não me respondeu. Mais uma vez, existe Federação Paraibana de Ciclismo ou não? Existe sim, aqui na Paraíba existe sim a Federação Paraibana de Ciclismo, né? Existe, mas por conta que eu falei, eu participo de federação lá fora, o suporte que eles dão também aos atletas, outras federações lá fora, e as condições também que ele nos propõe em termos de descontos em lojas e provas ranqueadas, prova de classe de 1 a 5, né, que aqui na Paraíba ainda está um pouco longe de prova de 1 a 5 no calendário nacional para ser ranqueada no brasileiro. Então, quer dizer, aqui existe e não existe, né? Porque se eu permito que um talento vá para outro estado, é porque alguma Existe coisa muito fato, séria mas está não tem acontecendo aqui. E outra situação importante, pessoal, não é só na categoria que o Luciano compete, não. Bicicross em Campina, conheço vários pilotos que são federados em outros estados, competem, recebem premiações magníficas e não são federados pela Paraíba. Né? Para quem é atleta, eu acho que isso é o fim do fim. Você ter um esporte, né, que abrange o Brasil todinho, mas de qualquer forma não representa seu próprio estado. Como é isso? É realmente... Ei, autoridades, vamos cuidar do ciclismo. E a gente vai tocar aqui sempre a mesma pegada. A gente precisa ter uma associação aqui em Campina Grande. A gente precisa organizar o ciclismo. Não adianta a gente ter quantidade sem um poder, né? Sem um poder de reivindicar, né? De chamar as autoridades para o circuito, para a conversa. Né? Então, quer dizer, aqui no Irmanados a gente vai ficar cutucando, viu, Bebel? Vamos cutucar isso. Sim, vamos. Vamos cutucar. E, Bebel, essas medalhas na sua mão aí, eu tô doidinho para pegar um aí. Meu amigo tá pesado aqui, viu? Porque, olha, eu essa medalha aqui do na pior coxa será, eu vou lhe ser sincero, Não deve ser fácil conquistar, viu? O pior será um dos ralis mais difíceis do mundo. Ele chega bem próximo ao Rally Dakar. O pior será que há alguns anos essa era a pior, né? Mas aí, só em ver essa medalha aí, não é para qualquer um, não. É pesado, né? O negócio, né, Prego? Tanto a medalha como o mérito, né? Luciano, conta aí, mais ou menos, essas categorias e esses prêmios que você trouxe pra gente hoje. 8 medalhas. Eu tenho 8 medalhas aqui em mãos, né? Na Copa, no percurso também que eu participei. E das provas nacionais e internacionais que eu participei durante o Brasil. Nesses 4 anos que eu venho em evidência, minha atividade, né? Eu tenho 3 medalhas aí também, que foi lá do Mato Grosso do Sul, do desafio do Bro Brutus. Tem uma também de Ouro Preto, de Minas Gerais, que eu participei também de um evento lá grande, do Bro, uma maratona. Tem 3 participações do Pior Será, do Rally, né? E tenho 2 medalhas aqui que são principais. Mostra aí na minha carreira. Dá um close aí, Luciano. Dá um close aí, por favor. São essas 2 medalhas aqui, ó, que representam muito para mim. Todo ciclista hoje, competidor de alto nível, gostaria de ter uma medalha dessa no peito e poder ganhar de finish uma medalha dessa no final de uma prova. Isso é uma prova internacional, hoje no Brasil, em Botucatu, em São Paulo, criado por Mário Roma, um português, que é 3 dias de prova e eu consegui finalizar 3 esses 3 dias de prova. Quantos quilômetros? Quantos kms? Aqui deu 350 km, né? Aqui. A grande chave disso aqui é a altimetria, né? Lá é tudo muito alto, muita montanha, serra também na região de Botucatu, no interior de São Paulo. Isso aí é onde vai livrar o ciclista de separar o menino dos homens. Isso aqui é que faz a diferença. Prego, eu vou começar a treinar você com muita goma serrana, entendeu? E você vai entrar em forma, cara, para que você possa conquistar alguma medalha dessa daí, viu, cara? Só se for no videogame. E outra situação, viu, Luciano? A gente parabeniza um atleta desse nível aí, não é só pela conquista, não. É pelo desafio que ele tem de superar
as dificuldades de chegar a um ponto desse, conseguir desafios para ter uma bicicleta de nível alto, com equipamento, preparo físico, porque não é fácil. A gente lida com pessoas todos os dias, atletas de alta performance, e sabe o quanto é difícil a persistência de um atleta como o Luciano. Não é brincadeira, ele está mostrando aqui essas 2 medalhas, e a gente simplesmente acha que é apenas um ato de aplaudir, mas é um ato de honra, e principalmente o nosso estado, em consideração a um atleta de alta performance como essa. E você vê o seguinte, cara, a importância de um programa como o Irmanato sobre Rodas. Porque eu pergunto para você, cara, quantas vezes você já teve a oportunidade de mostrar essas medalhas para os jovens? Não somente para os jovens, mas para os adultos e até pessoas de terceira idade. Quer dizer, cara, você é um herói. E agora a gente tem esse espaço aqui para que o ciclismo possa mostrar para Campina Grande e para o mundo, certo? Que aqui tem qualidade, que aqui tem gente de alta performance, né? Então a gente vê a importância de ter esse programa para dar vez e voz para o ciclismo. Ah, pensou, cara? Muitas vezes campeão não por tirar em primeiro lugar, mas sim por superar todos os dias os obstáculos de estar enfrentando o esporte que ele está aqui sem nenhum apoio. É realmente algo para se pensar e algo para se discutir com as autoridades, mas principalmente, Prego, dentro do próprio ciclismo, porque é aquela história. Se eu não me organizar na minha casa, né, como é que eu vou reivindicar alguma coisa pela minha rua ou pela minha cidade e por aí vai? Eu tenho que me organizar no segmento do ciclismo, para que você e outros possam ser valorizados. E o mais importante, pessoal, é ouvir de um atleta como esse, mesmo estando competindo em outras federações, o prazer que ele tem de dizer que é paraibano. Isso é o que mais me honra, em ver em outros esportes também, com nossas dificuldades. Mas a maior dificuldade de Luciano e outros chama-se o poder da superação. Então, Luciano, eu queria que você falasse aí para as pessoas que têm a vontade de fazer competições de bicicleta e acha que não é capaz de chegar ao nível que você chegou, não é? Então, passa aí para algumas pessoas a tua força, a tua mensagem, para que eles consigam também conquistar o mérito que você conquistou. Pessoal, para conquistar o que eu estou aqui no peito hoje, eu me dediquei muito, fui muito disciplinado também, mas que todo mundo pode chegar a isso aqui hoje, até mais um pouco disso, né? Com determinação, foco, e o sonho nunca acaba para ninguém. Corra atrás dos seus objetivos, que você é capaz e você merece estar onde quer chegar. Luciano, para a gente finalizar esse bate-papo, acho que o Ronaldo daqui a pouco tem outra pergunta, mas para minha participação, qual foi a sensação paraibano de Campina Grande estar chegando e colocar no peito uma medalha como essa de reconhecimento internacional? Primeiro momento lá, apareceu o teu nome para você ser colocado lá a medalha. Qual foi a tua sensação? Passou quinto lugar, né, cara? Um feedback na tua cabeça. Qual foi a sensação que você teve no momento? A sensação foi das melhores possível, né? Sempre todas as medalhas dessas com muito choro, com muito suor também, e muita determinação e confiança em mim própria, para poder chegar ao final da prova e honrar o compromisso de eu poder ir até lá e receber isso aqui no peito com muita honra e carinho e amor no esporte que eu faço e pratico. Isso é muito gratificante para mim. Cara, eu vou dizer uma coisa, viu? Eu, dono de academia em Campina Grande, eu diria o seguinte: vou apoiar esse cara. Eu, dono de alguma clínica, né? Uma clínica de alto rendimento, né? Também daria apoio para esse camarada. O desafio agora é conseguir algo aqui dentro para que ele possa brilhar aqui dentro. Com certeza. Então, agradecido aqui, Luciano. Eu fico assim emocionado. Obrigado. Sinceramente, em estar falando uma performance que você tem, não só em competições, mas também como pessoa. A gente se conhece já há um bom tempo, a gente sabe o caráter de um atleta, ele vem também da sua personalidade. Ok? Galera, daqui a pouco nós vamos passar a matéria do Polo GTS. O pessoal que gosta de preparação para carros, ó, novidade,
lá em João Pessoa, nosso amigo Flávio Evangelista foi lá conferir a preparação para essa máquina, tá certo? Confere daqui a pouco, depois do intervalo. A entrega Nord Farma quando você precisar. 3332-0019. Esse é o jeito Nord Farma de cuidar. A farmácia Nord Farma tem carinho por você. Tem entrega, tem ofertas e serviços, venha ver. Entrega Nord Farma. Ligue 3332-0019. Aê, galera, e agora voltando do intervalo, Prego, quero te dizer uma coisa, cara. Cada vez mais eu fico convicto da importância do Irmanado sobre Rodas. Você viu há pouco, cara, como está sendo importante para o ciclismo, para o motociclismo, para o automobilismo. Como é bom dar oportunidade. E a gente vê aqui na TV Nordestina essa grande oportunidade que as tribos urbanas estão tendo de comunicação, né, de expor o que está acontecendo, o que não está acontecendo também. E agora a gente vai ter, finalizando o programa, uma reportagem que vai marcar época. Você que curte automobilismo, você que gosta realmente da matéria. Gente, o que é que vai vir agora? Pessoal, já ouviram falar em remapeamento de preparações? O nosso amigo Flávio Evangelista foi lá conferir em João Pessoa, na garagem Godzilla, simplesmente o remapeamento do Polo GTS. Essa máquina simplesmente passou por algumas modificações que, inclusive, pessoal, não é uma preparação para que a gente tenha uma alta performance do automóvel, mas uma performance que respeite as leis de trânsito, respeite a natureza e respeite principalmente o ser humano. Então, Ronald, confere agora a nossa matéria em João Pessoa do Polo GTS. A sigla GTS é sinônimo de esportividade e status. Lançado no Brasil em 1987, o Gol GTS trazia toda a esportividade da marca no seu motor 1.8S de 99 cavalos e no seu visual arrojado, além do interior luxuoso que abrigava as cobiçadas bancadas Recaro. A linha GTS foi uma criação exclusiva da Volkswagen do Brasil, uma vez que na Europa, tanto o Golf como o Polo tinham suas versões esportivas batizadas com a sigla GTI. Em 1989, a Volkswagen inovou, trazendo o primeiro veículo de série nacional equipado com injeção eletrônica, e este trouxe de vez a sigla GTI para as terras tupiniquins. O Gol GTI conviveu com o Gol GTS até o início da década de 90, e consolidou a linha GTI nas gerações seguintes, até a chegada oficial do Golf GTI no Brasil. No Salão do Automóvel de 2018, a Volkswagen trouxe um protótipo do que seria o Gol GT de 7ª geração, para sentir a reação do público que delirou nas linhas do compacto nacional em sua versão esportiva. O protótipo acabou dando munição para a criação de mais uma versão exclusiva nacional que ostenta a sigla GTS. Com
motor TSI 1.4 de 140 cavalos, o Polo GTS traz toda a nostalgia do seu antecessor dos anos 80, com uma pitada a mais de veneno sobre o capô. Mas para o campinense Rafael Porto, ainda tem espaço para mais uma pitadinha de pimenta nesse Volkswagen. Seu Polo GTS saiu direto da concessionária para a Godzilla's Garagem, na capital paraibana, para receber um upgrade estágio 3 de preparação, que compõe troca de turbina, remapeamento de injeção e escapamento de maior fluxo, tudo para pular dos 140 cavalos originais para nada menos que 228 cavalos depois do veneno, deixando o GTS com fôlego de GTI. Eu imaginava isso porque eu já tenho a referência do meu carro, entendeu? Tipo assim, eu cheguei onde eu queria. O target que eu queria era justamente de sair perto de 200 cavalos de roda e 30 kg de torque. E eu já sabia mais ou menos o que ia acontecer. A única coisa que melhorou aqui, que foi melhor, foi a baixa do carro, que a gente está usando outro modelo de turbina, que ela, apesar de ser menor, ela conseguiu extrair praticamente a mesma potência, porém ela de baixa, ela teve um ganho bem melhor. Esse carro de baixo está mais forte do que o meu. Foi meio engraçado, Rafael entrou em contato, ele fez: rapaz, é o seguinte, tem o seu carro, fez tempo, pronto, eu quero o seu carro. Eu falei: mas como assim? Eu comprei um e quero o que você fez no seu, eu quero que você faça no meu também. Aí no começo eu achei que ela tava brincando, não sei o quê. Aí passou uns 2 dias depois, ele fez: sim, aí, bora, vamos fazer pedido das peças. Eu digo: olha, cadê o carro? Não, o carro ainda tá em São Paulo ainda, mas vamos pedir as peças já. A gente até brincou que o carro dele veio por partes. O parte do carro dele, todo dia chegava uma peça desse no Sedex e não chegava o carro dele. Não existe uma coisa certa. Foi convencionado isso aí. O estágio 1, basicamente, é só uma reprogramação de central, uma reprogramação eletrônica. O estágio 2, você faz a substituição do catalisador pelo downpipe, coloca um filtro esportivo. O estágio 3 é quando você faz a troca da turbina original por uma turbina um pouco maior. Basicamente seria isso aí. Aí tem gente que diz que quando coloca metanol já é estágio 3 e lá vai para outro. Mas basicamente ficou convencionado isso aí. Quando tem a parte de troca de turbina, seja ele para uma turbina aftermarket, que é tipo assim uma Master Power da vida, uma Precision, ou uma turbina híbrida. Qualquer desses dois caminhos já passaria para o estágio 3. No caso do GTS, ele tem até uma particularidade. O GTS ele vem um pouco mais de potência do que os outros 1.4. Pelos que eu tenho passado aqui no dinamômetro, ele vem em cerca de 10 a 15 cavalos de roda a mais do que qualquer outro 1.4. E com isso, a turbina dele já é bem no limite. É tanto que quando o Rafael chegou para mim para perguntar o que é que queria para o carro, eu digo: rapaz, é o seguinte, nesse carro eu recomendo, ou a gente faz aqui um estágio 1, é só uma reprogramação conservadora para você ganhar seus 15 cavalos, no máximo 20 cavalos, ou passa direto para o estágio 3. Eu não recomendo você querer extrair um pouco mais do que isso, porque a turbina é tipo assim, é quase certeza que vai para o saco. Ele já o calcanhar de Aquiles nesse carro original seria a turbina. É diferente, primeiro, esse carro não tem embreagem, ele é conversor de torque. O funcionamento do conversor de torque é diferente da embreagem. A embreagem ele trabalha ali com fricção, são os dois discos, o disco que vai criando um atrito, e com isso ele tem a embreagem funciona em si. No conversor de torque ele funciona diferente, ele não depende desse atrito da embreagem em si. O que sofre no carro sem conversor de torque é justamente essa deslizada dessa embreagem. O conversor de torque não, quando ele começa a sofrer, ele começa a prolongar um pouco mais as trocadas de marcha, ele começa a alongar um pouco mais isso, e isso faz ele sofrer. Porém, o fabricante desse câmbio, ele recomenda, se não me engano, até 35 kg de torque nesse câmbio. Esse câmbio é feito até para 35 kg de torque. A gente está trabalhando aqui com 33. A gente sempre procura trabalhar dentro da margem de segurança, até porque é um carro de rua, não é um carro de competição, é um carro que o cliente vai trabalhar, vai viajar. Não é um carro que a gente precisa exigir o máximo do carro. Dentro do conjunto aqui tá bem tranquilo ainda aí. A gente saiu esse carro, vamos falar de número de roda, que é o que a gente consegue efetivamente medir. A gente consegue fazer meio que uma estimativa para o número de motor, mas para você saber a potência de motor, teria que arrancar o motor fora, colocar na bancada para poder saber. A gente consegue saber o número de roda. Esse carro a gente saiu de 135 cavalos de roda, que deu aproximadamente 155 de motor, e a gente foi para 196 de roda. Eles foram 61 cavalos de roda de ganho, que dá perto de 230 cavalos de motor. É basicamente isso aí.
de torque saiu de 25 de roda para 30 de roda. Só entrar em contato, entra no Instagram da gente, @Godzilla Garage, chega lá, manda uma mensagem, lá também tem um contato do telefone, do WhatsApp, só entrar em contato que a gente estuda um projeto melhor, a gente vê o seu perfil, vê o seu carro, vê o uso, estuda o melhor projeto, melhor custo-benefício para a gente poder fazer um projeto bom sem perder o uso do carro, né? O mais importante é isso, que a gente tem um carro, hoje em dia está cada vez mais difícil você ter um carro, mais difícil você ter um brinquedo, a gente tem que estudar a maneira de você conseguir tirar o máximo de uso daquele carro. Isso aí, galera, a gente agora já está a bordo do brinquedinho novo aqui, preparado lá na Godzilla Garage, com seus 196 cavalos de roda, e saber agora as impressões do feliz proprietário. E aí, Rafael, fala pra gente. Rapaz, o carro tá fantástico, né? Tá muito além do que eu projetei. Eu pensei que ia ser um carro que teoricamente ele ia dar uma perdida de baixo, pelo que a gente já havia conversado com o Godzilla, mas o carro tem uma retomada fantástica. Você deu um toquezinho no acelerador, ele já chama. Então assim, é fantástico assim, a puxada do carro. Você já tinha dado no carro antes da preparação? Né? Já tinha dado ele no estoque, né, que o pessoal chama. Foi. Fala pra gente o nível de percepção que você teve aí do carro original pra ele agora preparado. Antes eu tava andando no Polo GTS, eu acho que hoje, assim, eu não sei se é um comparativo justo, mas hoje é como se eu estivesse andando no Gol GTI. Entendeu? Assim, com bem menos, assim, o que eu investi foi bem menos do que você compra um Golf de hoje, mas com um carro extremamente divertido, um carro extremamente tecnológico, tem tudo que eu gosto de tecnologia nesse carro, e é isso, assim, o carro eu tô apaixonado por ele. Isso aí, agora curtir a máquina, logo mais tem racha noturno aí no Autódromo Internacional, e aí botar a máquina lá no... Com certeza, arrancadão, né? Esse é o carro que eu tô preparando mais tanto para arrancada, meu foco mais é em arrancada, por isso que eu queria um carro que puxasse bem de baixa, mas vou participar também de track day, road lab, o que aparecer aí de evento eu tô dentro. Você vai parar por aqui? Você acha que virão mais estágios aí dessa preparação? Fala pra gente. Rapaz, é o seguinte, eu vou seguir o princípio que Godzilla me indicou. O próximo passo seria forjar o motor, né? Uhum. Então pra gente chegar nesse ponto de forjar, seria se o carro quebrasse, o motor quebrou. Aí, como já tá quebrado, bora abrir e vamos mexer nele. Mas hoje, eu acho que aqui tá teoricamente no limite, né? Assim, do que o carro pode oferecer de fábrica. Então, o que é que tá vindo, o que é que tá faltando ainda? A suspensão de rosca, né? A famosa coioga, e os freios, que vem com ele lotado, e ele vem perfurado também para ajudar na frenagem, né? Carro que anda tem que frear. Pois é isso aí, galera. É o Irmanado sobre Rodas trazendo para você todas as novidades sobre preparações, sobre o veneno e essa paixão da gente que curte as máquinas e os motores. É isso aí, galera. Valeu! Prego quanta coisa que eu não sabia e quanta coisa que eu aprendi. E eu tenho certeza que você também gostou demais, cara. Puxa vida! Remapeamento, preparações de carro, espetacular, viu? Parabenizar aí o pessoal da Garagem Godzilla. E a você que quer, na verdade, preparar para o seu carro com responsabilidade, prepara aí também as suas opiniões para esse vídeo que você acabou de assistir. Nota 1000. A gente acaba agora o Irmanados dizendo para você que na próxima quinta-feira você novamente terá o melhor. Irmanados sempre juntos, hein? Aê! Abraço, pessoal.
Irmanados sobre Rodas. Oferecimento Serrana, produtos alimentícios e Nord Farma. Entrega imediata. Ligue 3332-0019.